Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando. E hoje a gente está aqui na Alameda Augusta Steffel, que já apareceu em alguns vídeos aqui no canal, mas que hoje vai aparecer de novo porque eu gosto muito dela e a gente vai passear por um trecho que ainda é inédito aqui no Curitibando. Hoje a gente vai falar sobre os 3 prêmios que Curitiba recebeu recentemente. O prêmio de cidade mais inteligente do mundo, de novo, dessa vez dividindo com a cidade de Açaí, no norte pioneiro aqui do Paraná. Os outros 2 não são bem prêmios, mas eu considero que é uma certa honraria. Depois, o fato de ser a melhor capital brasileira para se viver e também ter sido escolhido como o único destino brasileiro para 2025 pela Lonely Planet. Mas antes de a gente debater esse assunto por um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista do sujeito que ocupa a cidade, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e, claro, já considere ser membro do Curitibando, porque você ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse, além, claro, de ter acesso também a conteúdos exclusivos. Vamos só antes dizer quem foi August Steffel. Ele foi um imigrante europeu que foi uma figura importante aqui na capital paranaense, e ele ficou muito conhecido pela farmácia que ele tinha ali na Praça Tiradentes, no que hoje é a Praça Tiradentes. A farmácia dele é aquele prédio que tem o famoso relógio do sol ali na frente, do lado, na verdade, das Pernambucanas. Então, se você quiser visitar esse espaço, ele ainda existe hoje, claro, é outra coisa, mas você pode conhecer a história da cidade visitando esses espaços. Antes, vamos dar uma olhadinha onde nós estamos. Aqui a gente está na região do Batel, Mercês, acho que aqui ainda é Batel. Olha só que bonita essa loja. Estamos na Grande Angular, que é para poder mostrar tudo para vocês. E a gente vai discutir esses 3 prêmios a partir de uma perspectiva diferente. Antes eu quero só mostrar essa rua aqui linda para vocês, olha só. Linda, 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 linda. Eu quero discutir a partir da perspectiva de um livro que eu li recentemente. Na verdade, eu reli, que é A Alma do Homem, é o livro do Oscar Wilde, mas A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, que foi o homenageado da Flip recentemente, a Festa Literária Internacional de Paraty, e saíram várias edições desse livro, que é um livro clássico, que narra as crônicas do João do Rio no Rio de Janeiro, mas que eu acho que tem muito a ver com qualquer cidade, qualquer mesmo, não só as metrópoles. A gente precisa lembrar que no começo do século, quando o João do Rio escreveu esse livro, Rio de Janeiro era a capital brasileira, a capital federal, mas eu acho que independentemente de qualquer coisa, a ideia das almas que as ruas carregam, da personalidade delas, perpassa qualquer cidade, seja uma cidade do interior, seja uma cidade grande como Curitiba. Está ventando bastante agora, então pode ser que dê uma diferenciazinha no som, pegue um pouco de vento e tudo mais, mas não tem problema. Só mostrar aqui para vocês. Mas como a gente comentou, Curitiba teve essas 3 honrarias. Cidade mais inteligente do mundo, de novo. Depois, o único destino brasileiro a fazer parte dos melhores destinos da Lonely Planet, e também Curitiba ter sido eleita a melhor capital brasileira para se viver. O que eu quero propor? Que debate que eu quero propor? O João do Rio, ele vai defender que toda rua tem uma alma, toda rua tem uma personalidade, toda rua é também um sujeito do espaço urbano. E quando a gente pensa Curitiba, para mim não tem como não pensar
nisso que a gente está vendo aqui. Céu nublado, árvores, não tanta gente passeando na rua, muita vegetação, como a gente pode ver. Por sinal, aquele prédio ali, a gente está aqui na Visconde de Tuné, aqui do lado, nessa rua aqui. Aquele prédio ali é considerado o único prédio sustentável de Curitiba. É considerado um dos mais inteligentes empreendimentos comerciais do sul do Brasil. E o mais inteligente de Curitiba. Então, mas o que eu quero propor, né? Qual que é a nossa discussão? Como que a gente percebe tudo isso nas ruas, nas pessoas que caminham, no orgulho que o curitibano tem da sua própria cidade? E a gente é meio suspeito para falar sobre isso, porque a gente tem muito orgulho da nossa cidade. E isso acaba resplandecendo também, respingando para cidades da região metropolitana, da grande Curitiba, como a gente chama, que a gente já explicou num short o que é, todas as 26, 27 cidades que fazem parte da região metropolitana, e como a gente consegue também perceber isso nesses espaços, em como nós ocupamos os espaços e como os espaços ocupam a gente. A partir do momento em que Curitiba é mais uma vez colocada como a cidade mais inteligente do mundo, a gente começa a perceber aquilo que muitas vezes está invisível aos nossos olhos, justamente porque a gente não presta muita atenção no que é cotidiano. Então nem sempre a gente presta atenção, por exemplo, numa casa como aquela ali, que é uma casa muito provavelmente da década de 40, antes até. A gente não presta atenção nas árvores que se impõem diante da novidade que chega, quase aquela música dos Paralamas, a novidade veio dar na praia, sabe? Que eles fizeram junto com o Gilberto Gil, que é muito boa, por sinal. A gente nem sempre presta atenção naquilo que quem é de fora observa. Por isso que a gente sempre tenta aqui no Curitibando ter esse olhar do estrangeiro sobre a cidade. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção naquilo que muitas vezes parece corriqueiro. Por isso que a gente nem sempre mostra também aquilo que é turístico. Eu gosto muito de mostrar isso aqui, ó. Aquilo que é real, aquilo que é do nosso cotidiano, aquilo que é do nosso viver a cidade. E quando a gente passa a olhar a cidade desse ponto de vista, a gente passa a entender também o porquê que a nossa cidade é tão reconhecida. Muitas vezes a gente não se dá conta da beleza que a gente tem ao nosso alcance no dia a dia. Por mais que nem tudo seja perfeito, por mais que nem sempre seja exatamente como a gente gostaria que fosse, quando a gente passa a olhar com outros olhos, a gente passa a enxergar a beleza, como essa casa antiga. Também uma casa que provavelmente deve datar da década de 60, 70. A gente passa a ter um olhar mais generoso para a nossa cidade, a reconhecer aquilo que, dentro de toda a imperfeição, faz a nossa cidade ser, de alguma maneira, também perfeita, também incrível. Não à toa, como a gente disse, a gente pode até colocar aí como uma honraria parte 3, parte 4, que é Megalópolis, do Francis Ford Coppola, ter sido inspirada em Curitiba, ser uma das cidades que inspirou Curitiba. A gente já fez um vídeo sobre a relação entre o filme e a capital paranaense, então se você não viu, recomendo que você assista, porque fica um vídeo, uma dessa parte, muito bacaninha e diferente. Mas faz com que a gente preste atenção nessas coisas. Olha só, a vegetação, aquilo que faz Curitiba ser também a capital com maior área verde por habitante.
toda aquela questão que a gente já abordou num outro vídeo específico sobre como Curitiba ela é uma cidade focada na inovação, focada em fazer a transformação. A gente fez um vídeo recente sobre a Rua da Cidadania, que 30 anos depois da sua implantação ainda é referência para o mundo. Que são espécies de subprefeituras em que o cidadão tem acesso a diversos serviços municipais, diversos serviços públicos de uma maneira facilitada. O próprio transporte coletivo, que muitas vezes a gente desdenha, reclama, apesar de tudo, ainda é modelo para o mundo, ainda é um modelo de integração, um modelo de facilitação do... Olha só que linda essa casa, né? Então olha só, isso aqui também faz preservar isso é sinal de inteligência. E Curitiba nesse ponto está de parabéns. Como a gente ia falando, você ter esse tipo de postura que preserva, que resgata, que implanta inovações. No vídeo sobre empreendedorismo, a gente também mostrou como Curitiba tem se colocado para quem deseja empreender, sobretudo na área de tecnologia, sobretudo na área de inovação. Então, isso também coloca a capital paranaense numa vanguarda. Olha só, essa parte aqui a gente já mostrou, mas já que a gente está nela, daqui a pouco a gente vira em outra rua. Faz com que... É quase que aquela história de quando os portugueses chegaram no Brasil. Em se plantando, tudo dá. Isso é bem verdadeiro aqui em Curitiba. Não à toa, a gente tem o maior museu da América Latina, que é o MON, que a gente tem vários vídeos que a gente já fez falando sobre o MON, inclusive passeando nele. Recentemente a gente fez um short sobre a exposição do Germán Lorca, que é um dos meus fotógrafos favoritos. Olha aqui, o sinal da história. Eu acho isso fantástico, como a gente preserva, como a gente cuida dessa parte histórica. Não à toa essa combinação entre passado e presente, entre futuro e inovação, entre ser a capital com maior área verde do Brasil, ter acesso a parques, ter a primeira universidade brasileira, que é a Universidade Federal do Paraná, ter a única universidade tecnológica do Brasil, que é a UTFPR, orgulho inclusive de fazer parte do hall de ex-alunos da UTF. Tudo isso coloca Curitiba como uma das melhores capitais do Brasil e a melhor para se viver. Por quê? Porque você tem acesso a um pensamento e a um ser e estar na cidade que nem sempre é comum. Por quê? Porque olha só aqui a Prudente de Moraes acontecendo. Isso também é uma mobilização cultural, uma ocupação inteligente da cidade, uma forma de você também mergulhar nas histórias que se cruzam dentro do espaço urbano, dentro desse espaço que acaba, claro, sendo de todos, que acaba sendo um espaço que vai fazer parte da vida de todos nós. Isso é muito interessante. Acho que eu já mostrei para vocês essas portinhas aqui, que eu acho elas lindíssimas. Tem uma fotinho delas no nosso Instagram, inclusive. Ali na frente a Rua dos Chorões, mas a gente não vai passar nela porque a gente já passou recentemente. Então, tudo isso implica na nossa maneira de ser e estar no mundo, em como a gente ocupa a cidade e se faz presente e se faz parte dela, se faz também presente e protagonista daquilo que acontece.
Isso para mim é uma das coisas que eu acho que mais me encantam em Curitiba, que faz também com que ela esteja na vanguarda não só do Brasil, mas também aí do mundo, sem exagero nenhum. Ali a Rua dos Chorões, a gente vai continuar subindo a Augusta Steffel, depois a gente cai em outra rua lá pra frente. A gente já tem um vídeo contando um pouquinho dessa rua, lá na frente o edifício Itália também, então se você quiser conhecer os detalhes de tudo isso, assista aos nossos vídeos que você vai conhecer muito mais sobre a capital paranaense. E aí conta pra mim que outra cidade do Brasil também poderia se encaixar nesses 3 pontinhos. Que cidade que você acha que é um bom destino, que mereceria estar na Lonely Planet? Que cidade que você acha que poderia dividir com Curitiba e Açaí o título de cidade mais inteligente? E que outra capital brasileira poderia também estar entre as melhores do Brasil? Deixa pra gente aqui nos comentários. Por isso que eu falei que nessa reflexão a gente não ia unicamente ficar debatendo dados, porque dados a gente tem no vídeo sobre empreendedorismo, a gente tem no vídeo sobre Curitiba, a cidade mais inteligente do mundo, a gente tem no vídeo sobre ecologia, tudo isso está lá. Agora, essa reflexão a partir do João do Rio, você só vê aqui no Curitibando. E qual é, por exemplo, vamos lá, para mim a Rua 15 de Curitiba é uma das ruas com maior personalidade da cidade. Por quê? Porque é ali que para mim a vida acontece. A Rua 15, ela é para mim sinônimo de Curitiba, ela é sinônimo da nossa capital, olha só. Ao mesmo tempo em que a Avenida Marechal Floriano, que já apareceu aqui em alguns shorts, é também, ao meu ver, uma das ruas que mais tem a cara de Curitiba. Não sei se é por passar por ela desde a infância, não sei se é por pensar nela como um lugar em que você encontra tudo, porque tem tudo lá na Marechal, todo tipo de comércio. Olha só que linda essa casa. A gente falou já dos espaços, é uma clínica de olhos aqui, dos espaços que Curitiba privilegia para os jovens também, como por exemplo a Praça do Gaúcho, a reforma da Praça da Ucrânia, que é um lugar extremamente familiar e bonito. Como a gente sempre gosta de comentar, não é uma cidade perfeita, mas é uma cidade que consegue oferecer um tipo de qualidade de vida que nem toda grande capital consegue, nem toda cidade grande consegue. E Curitiba, em alguma medida, dá conta. Um pouco porque a gente tem aqui, que nem eu sempre falo, lugares de escape da realidade, como os parques, cinema, né? A gente já mostrou aqui no canal qual é o nosso cinema favorito. São maneiras de você habitar a cidade que estão fora do óbvio. A Prudente de Moraes, que a gente passou ali atrás, já tem vídeo aqui no canal falando sobre a Prudente Cultural. Enfim, tem várias coisas. Agora essa subidinha mata o caboclo, né? A gente sempre fala, equipamento, quase meio quilo na mão, andando, ó, acho que já deve ter dado 1,5 km, mas tá tudo bem. Então, todos esses elementos fazem de Curitiba uma cidade que, sobretudo depois ali dos anos 70 para cá, que tem esse olhar de preocupação com o mundo, com a realidade, com aquilo que está acontecendo. E essa fuga da realidade que a gente consegue por meio dos parques,
do cinema, dos eventos culturais. Tudo isso é muito importante para permitir ao curitibano viver de uma maneira plena, viver mesmo, não só existir. Como diria Oscar Wilde, né? Eu sempre cito aquela frase de que Oscar Wilde diz: viver é muito raro, a maioria das pessoas apenas existe. E a gente aqui consegue. Eu acho que em grande medida ir para além da existência e conjugar o verbo viver com nas suas múltiplas possibilidades. Como a gente sempre... Olha que partinha bonitinha. Como a gente sempre gosta de falar, não significa que nós atingimos a perfeição, mas significa que Curitiba tem sempre uma busca incessante pela tentativa de mudar aquilo que já está certo, aquilo que é o óbvio, aquilo que está enraizado. Tem uma frase muito boa que diz assim: quem tem raiz acolhe o vento. Pensa sobre isso. Quem tem raiz acolhe o vento. Diga aqui para mim o que você acha que essa frase significa. Mas uma coisa eu vou dizer, ela tem muito a ver com os valores que a gente tem. Pensa sobre isso e deixa aqui nos comentários. Essa frase foi um slogan de um colégio em que eu trabalhei e eu acho que é uma das frases mais bonitas e poéticas que podem existir. Então é super, super reflexiva. Pensa aí e conta pra gente. Aqui, a Saldanha Marinho, que já tem vídeo aqui no canal também. Então se você quiser conhecer a história dessa rua, chega ali na parte de busca e procura pela Saldanha Marinho. Aqui na frente a gente vai passar pela Cruz Machado agora, que é também uma rua muito importante aqui de Curitiba. E eu vou mostrar uma coisa que tem para vocês, só que eu vou mostrar lá do outro lado da rua, que vai dar para ver melhor. Vou aproveitar e atravessar. Depois, se não atravessa nunca mais. Eu sempre gosto de falar como Curitiba tem arte e cultura em todas as partes. Olha ali. Eu me esqueci agora o nome desse monumento. Acho que é o monumento... Ai, não vou lembrar agora. Quem souber, coloca aqui nos comentários. Mas é um monumento que eu acho muito bonito, em homenagem aos escritores. Acho que é um monumento simbolista, se eu não estou enganado. Em homenagem aos escritores antigos, os escritores clássicos. Tudo isso é a identidade de Curitiba. Tudo isso faz Curitiba ser, sim, uma das melhores cidades para se viver no mundo. Um destino maravilhoso para você conhecer e voltar também para sua casa, levando boas lembranças, levando boas experiências. E é tudo que há de mais interessante, além de ser uma cidade também inteligente. Aqui a gente está na Cândido Lopes e é daqui que eu me despeço de vocês. Ali atrás, naquelas árvores, temos a Praça Osório, que já tem vídeo aqui no canal também. Daqui a pouquinho deve estar começando a feira de Natal. E é sempre um prazer poder caminhar com vocês e contar e refletir um pouquinho sobre a história e as histórias de Curitiba. Eu espero que vocês tenham de verdade gostado desse episódio. Ele foi um episódio bem freestyle, que a gente saiu para caminhar, para conversar, para debater. E sem roteiro, sem nada, só batendo um papo mesmo. Então, se você gostou, já deixa aquele like, já se inscreve se você não for inscrito e já considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!